Fala galera, beleza? Vamos lá. O fechamento de hoje, dia 7 de novembro de 2023, uma terça-feira, mais um dia de alta aqui no imóvel. Perdeu a mínima do dia anterior, os compradores entraram, né? Como já era esperado. Temos essa resistência para testar aqui em cima, o preço ainda não chegou lá. Entraram alguns vendedores no finalzinho do pregão. Nada anormal, né? Tudo seguindo aí a ideia de uma tendência já se desenvolvendo, né? Pivô de alta, as barras continuam indo aqui acima. Claro, tudo isso aqui ainda é meio lateral, né? Então fica melhor mesmo quando passa daqui, melhor mesmo se passar aqui de cima. Mas daí já está, né, rumo ao topo histórico. Vamos ver se isso aqui se sustenta, o que, que acontece. Quando chegar nesses topos, né, talvez lá mais para cima. Tem um gap aqui, ó, acabei de reparar, aberto lá vários meses, né, alguns meses atrás. Vamos ver isso aqui também haja como magneto, né? E no índice futuro, deixa eu ver o que tem isso aqui. Essa projeção aqui foi atingida hoje, né? Eu tinha comentado. Deixa eu deixar a tela inteira aqui. Eu tinha comentado sobre ela, né? Que era mais nítida lá nos 60 minutos, né? Que era a última queda mais relevante, ó, de ponta a ponta, para não ter dúvida, né? Estava aqui assim, ó. E aí, bateu lá no 100%, segurou um pouco no final do dia, ainda deu mais uma porradinha para cima, parecia que ia mais, mas não foi muito, né? Aqui tinha um gap, ó, e aqui era o fechamento desse gap. Porém, ele não. Ih, tô sem imã. Vou deixar aqui. Ele não conseguiu fechar o gap, né? Acabou ficando ainda em aberto, tá? Ó, parecia que ele ia lá, mas não foi. Isso acontece, às vezes amanhã ele vem completar. Tendência de alta fortíssima, né, pessoal? Hoje o preço abriu o dia testando a MM20, deixou uma situação muito mais fácil aqui para você procurar. Você tinha que procurar por compra, não tinha venda, pessoal, não tem venda. O mercado dá uma pancada para cima, é libertador, tá? Vou até tirar esse. Mas, apesar que não, acho que ele respeitou também, vou deixar aqui, quem sabe ele busca a próxima. É, é libertador quando você entende o seguinte: você vê uma pancada numa direção, você tenta pegar padrões que se aproveitem de mais um pouquinho dessa pancada, né? Se você estava dentro, show, né? Se é um intraday, isso aqui, você pegou ali no começo, maravilha. Depois, se você quiser pegar de novo e conseguir pegar de novo, beleza. Mas se você não entrou, né, vamos supor que isso aqui é um gráfico de 5 minutos e você viu tudo isso aqui acontecer. Quando você vê isso aqui, cara, é a sua chance, né? O preço ele está dentro de uma lateralidade estreita, ó, opa, aqui, ó, delimitada mais ou menos assim, ó. E aí ele visita o fundo e tenta romper, perdendo a média junto, né? Então, isso aqui é uma grandíssima oportunidade e raramente vai ser claro nos 5 minutos. Né? A partir do momento que você começa a pensar no preço como uma dinâmica de caro e barato, e você tem que se posicionar nos melhores pontos para poder pegar o movimento que você acredita ser mais provável, se é para cima ou é para baixo. Então, por exemplo, subiu muito, então tá caro? Depende, né? Depende um pouco o que, que pode me dizer se está caro. Se ele já atingiu um alvo projetado, se ele já atingiu uma resistência macro. Né? Eu tinha uma resistência aqui, ó. O que, que aconteceu? Ele cagou para essa resistência, né? Ele ficou aqui passeando em cima dela o pregão anterior inteiro. Então, o que eu tenho de realmente mais impactante aqui é esse gap. Né? E eu ainda tenho um alvo projetado aqui, cujo preço, na primeira vez que ele chegou, ele mastigou bastante aqui depois de passar. Então, isso aqui me mostra que esse movimento é relevante para o mercado traçar alvo, né? E aí, em paralelo a isso, poderia ter feito outras coisas também, né? Por exemplo, ó, passado esse pivô aqui, ó. Olha como ele foi até ainda um pouco mais assertivo, né? E o preço aí tá galgando. Eu vou até deixar isso aqui, vou deixar em azul, né? Olha como ele travou aqui, né? Perfeitamente no início do pregão de ontem. Né? Você tem formas de olhar. Claro que o pivô, quando fura fundo assim, eu não sou tão fã, mas né, vale a pena ficar de olho. Então, você tendo alguns pontos que você consegue olhar para aquilo e falar assim, não, agora está muito alto ou está muito esticado. Né? Por exemplo, o preço a hora que ele estava aqui, ó, cara, já não dá mais para comprar isso aqui. Né? Tanto que ele foi subindo muito devagar. Agora, hoje, quase o pregão inteiro foi bem tranquilo, porque a média vinha acompanhando, né? A média vem acompanhando o preço, o VWAP vem acompanhando o preço, né? Ela para de acompanhar só aqui. Ó, depois dessa puxadona aqui, que ele parou, né? A VWAP parou de acompanhar o preço aqui. Eu ainda entrei aqui, fiz uns rolos, né? Aqui era para entrar para scalp para ir até esse alvo aqui, só que eu projetei errado, né? Fica o ponto de atenção.
A hora que você projetar alvos grandes, prefira ter saídas antecipadas. Eu cheguei a ter 200 pontos aqui e acabei estopando 100, né? Com essas saidinhas aqui, ó. Eu fiz 50 e depois 50, né? É, do meu trade aqui anterior, ó. E eu poderia ter terminado meu dia muito melhor, né? Mas terminei bem meia boca por conta dessa operação. Mas aí chega lá. Então, voltando aqui nesse ponto, né? Você vai pensar em vender apenas quando um gráfico pequeno e demonstrar força vendedora de novo com vontade, né? Se você fizer um filtro e simplesmente desistir de ficar vendendo no mercado que está esticando, 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 você começa a entender, né, que vale muito mais a pena você entrar nesse lado que está esticando e tentar esticar junto com o mercado, né? Olha o gráfico diário aqui, pessoal. Gráfico diário, a barra 211 ela parte praticamente da média, né? Isso que está esticado não está esticado, né? Ele acabou de reverter. Claro, é um movimento de uma vez só, tal, né? Uma retração aqui seria bem-vinda e tudo, mas esse gráfico está muito melhor que esse aqui, por exemplo, né? Os 60 minutos estava aí até ontem. E aí o 60 deu aqui um power breakout, né? Basicamente esperou a média vir, né? Hoje abriu em gap, tá? Mas só barras pequenas, tudo. Se o diário não está esticado, o 60 vai puxar, os 5 e o 15 eles vão puxar muito, né? Vai muito além do que o teu bolso vai conseguir aguentar. Então, não venda, né? Se você olhou para o dia de hoje, ontem até deu para fazer uma venda ou outra ali em cima, mas também foi bem difícil. Anteontem, né? Anteontem não, né? Dia 3, dia primeiro, e você não ficou vendendo, você já está fazendo alguma coisa certa, né? Já começa aí que show, alguma coisa você já aprendeu. Agora, se você conseguiu comprar, né, em algum ponto e saiu mal, né, como foi o caso que eu fiz aqui em um desses dias também, e hoje de novo, você precisa melhorar a questão da condução das operações e isso vai demandar você acertar mais vezes. Porque se você acertar várias vezes de pouquinho, se você se controlar na hora que você perder, você vai começar a fazer um caixa, né? E a partir do momento que você tem um caixa de dinheiro do mercado, fica menos dolorido arriscar o dinheiro do mercado, principalmente quando você está ganhando, né? Hoje eu vou explicar exatamente o que passou na minha cabeça ali na hora que eu saí da operação e por que que eu não acho que eu fiz nada de errado ali naquele momento. Meu erro foi depois, né? Foi depois que eu tentei esticar um trade num horário que tem que fazer scalp. Mas na hora ali, por mais que eu perdi uma boa operação, para mim hoje isso não, eu não diria que foi um grande erro, porque eu fiz tudo muito consciente e eu já estava bem satisfeito. Então acho que essa é a palavra, né? Satisfeito, você consegue entender se você está fazendo coisas que estão fazendo sentido ou se você está fazendo o que a emoção está mandando na hora. Para mim hoje as coisas faziam sentido. Agora, de repente você entrou e conseguiu aproveitar um bom movimento e depois você veio e devolveu tudo para o mercado. Cara, daí você tem que controlar o teu ímpeto por operar, né? Você já está operando porque você gosta de operar, porque você está viciado, coisa do tipo. Você não está operando para ganhar dinheiro. Porque se você já ganhou um dinheiro em comum, é um movimento muito grande, né? Supondo que você opere pequeno, né? Porque de repente você opera 10 contratos, né? É muito pequeno para muita gente, mas enfim, para mim é bem grande isso. É, e aí você está operando com dois, talvez você não ganhe dinheiro assim como você está acostumado a ganhar em outros dias. Mas supondo que você opere um, dois, três contratos, mesmo que você pegue um movimento extenso de 1.000 pontos com um contrato, já é uma grana razoável. Então, para que ficar se expondo muito, né? Você pode esperar ótimas oportunidades tentar pegar tal, mas cada um tem que entender qual que é o teu problema. O principal problema em dias assim, em cenários assim, é você querer fazer trade contra tendência quando o mercado não está lateral. Né? Quando o mercado começa a lateralizar, depois do primeiro teste, isso aqui, ó, é a estrutura de uma reversão majoritária de tendência. Depois disso aqui, né, no dia de hoje, você poderia começar a pensar em vendas. E ainda assim seria mais interessante depois de um teste da máxima, para você ter certeza de que os vendedores já entraram de novo e os compradores não estão conseguindo renovar a máxima. Aí você chega com a barra igual a 74 aqui, pessoal. Você acha que vai acontecer o quê acima da 74? Ela vai voltar em V? Não volta, pessoal, não volta. Dentro da tendência de alta, isso aqui vai acontecer em, sei lá, 5% dos casos. Então, se você quiser vender, vou fazer um fade, eu vou vender essa barra 58 aqui porque foi um topo duplo. Não foi, não, topo duplo. Ele não testou lá em cima. Essa barra aqui sozinha reverteu o quê? Né? Só a barra anterior. Você precisava de mais uma barra de força aqui para começar a conversa. Né? Então, não pode querer contrariar o mercado. É isso que quebra a conta. Né? Você vai sobreviver. Olha aí, eu voltei para minha conta real mês passado, fiz um resultadozinho meia boca ali de 0 a 0, né? Paguei ali entre taxas e emolumentos, acho que foi bem uns R$ 60, um troço assim, então é isso aí negativo. Aí esse mês aqui estou galgando, tentando sair do 0 a 0, né? Quem sabe até o final da semana
eu não consigo fechar um pouco melhor aí, mas é importante a gente sempre lembrar nesses momentos, né, que todo o sistema ele é feito para dar o resultado que ele entrega, né? Então, se eu estou conseguindo obter um 0 a 0, é porque eu estou tendo um operacional e uma forma de pensar e agir aqui que ela sempre me deixou no zero. E no meu caso, eu sei que eu não fico esticando muitos trades, muitas vezes, só se eu dou uma sorte, realmente o negócio explodir, né, logo depois que eu entro e tal, e isso tá difícil de acontecer, tipo, mais de uma vez, assim, dentro de uma mesma semana, né, para dar aquele fôlego e tal, e eu tô muito stop, né, muito stop idiota. Então, eu preciso resolver esse lance do stop idiota, porque o outro eu só vou conseguir resolver depois que eu resolver esse, né, eu já entendi, eu já sei, e agora eu só preciso controlar. Na hora de entrar, a minha leitura precisa ser melhor, e o meu timing para o gatilho precisa ser melhor, para que eu consiga acumular pequenas vitórias até o momento que eu consiga ter grandes vitórias. Do contrário, na minha cabeça, isso não vai funcionar. Fica tortuoso, né? O mercado fica chato, fica irritante, e não é isso que a gente quer como trabalho, né? Imagina a descrição do teu trabalho ser tortuoso, chato e irritante. Não dá, né? Não dá para você fazer isso por anos a fio e esperar que você vai ter sucesso numa profissão que você entende isso aí. Então, para que o mercado não seja assim para mim, eu acho de determinadas formas talvez não sejam as mais eficientes, mas é o máximo que eu consigo fazer hoje. E você tem que entender quais são os teus problemas e o que você consegue fazer para resolvê-los hoje. Não adianta tentar resolver com a cabeça de um cara que já ganhou milhões no mercado, que já tem um salário, né, que ele queria ter, que ele opera, né, uma mão muito mais leve do que ele já operou, porque ele ganhou muito dinheiro, ele está muito tranquilo, porque esse cara ele não é você, ele não entende os seus problemas, ele não entende as suas dificuldades. Como eu já falei para vocês aqui antes, eu tenho um capital alocado aqui que, para mim, eu posso perder esse capital todo, não tem o menor problema, é 1%, sei lá, do capital que eu vou ter investido, né? Não, acho que não, 1% não, acho que é um pouquinho mais, mas, assim, é pouco, o resumo é esse, né? É um pouco só de dinheiro que não vai me fazer falta. Mas por algum motivo, várias vezes eu tomo decisões aqui que parecem priorizar o financeiro. Mas não é o financeiro o problema. Mas isso sou eu. Aí você tem que achar qual que é o teu negócio, né? E aproveitando enquanto eu estou falando aqui, antes da gente passar para os 5 minutos, eu vou desenhar um canalzinho, ó. A gente já consegue traçar um canalzinho, pessoal. Então a gente tem aí um evento de Spy e Channel, né? O Channel começou mais ou menos por aqui, ó. A gente consegue já ligando esses fundos, entendendo topos aqui mais ou menos iguais, e esse hoje foi abaixo. Quem sabe amanhã não dá esticadinha, fecha esse gap testa aqui, né? Vamos ver. Bom, tendo dito tudo isso, vamos para o gráfico. Deixei os estudos aqui de propósito, né? Justamente para sinalizar, ó, esse espelhamento aqui eu fiz ele assim, ó. Vou explicar para vocês por que que eu não saí quase o dobro do resultado que eu tive hoje. De detalhes. Esse detalhe aqui no caso, olha só. Que maravilha, né? É, muito pouco ou quase nada, né? Vamos, 30 pontos. Eu tinha um alarme, aí o mercado virou, quando eu vi ele já estava nessa barra, eu falei, bom, eu não vou zerar, né? Zerar. Vou zerar no zero. E ele foi caindo, né? Eu esperei a média, e ele foi, voltou, e acabei perdendo aqui 100 pontos, né? Dos 500 que eu tinha ganho no dia. Aqui eu tinha ganho mais 200, era para fechar o dia com 700 pontos, ó. Eu fechei com 400, né? R$ 80. Ok, não vou reclamar de fechar o dia no game, mas eu fico chateado porque eu só não ganhei mais dinheiro por conta dos meus próprios erros bobos, né? Acho que esse é o grande ponto aí. Claro, eu gosto muito, né, de pegar essas pernas assim, só que aqui não teria problema você ser um pouco mais conservador, né, pessoal, por causa do horário. Então, assim, de repente, né, era traçar alguns paralelos aqui. E outra, eu tinha uma outra situação aqui também, que era essa aqui, ó. Qual a projeção do triângulo, né? Maior movimento dentro do triângulo a partir do início do movimento de alta. Olha isso aqui, ó. Projetei aqui na barra 72. Agora eu vou mostrar para vocês por que, que essa projeção aqui ela foi um erro. Olha aqui no 15 minutos. Ó, olha aqui onde é que está projetado. Ó. Agora vamos acertar isso aqui? E ali o preço cravou. Né? Quando eu vi isso, pessoal, eu fiquei muito possesso, porque ele já tinha voltado mais da metade do trade. Né? Então aqui foram duas projeções que poderiam ter sido feitas para prever, né, onde o preço iria parar. Dava para saber. E eu acabei devolvendo, e não só devolvi 200 pontos, né, e entreguei mais 100. Ok, faz parte. Vamos falar aqui do pregão, então. A gente viu já a lateralidade, né, pessoal? E a gente fez mínima de ontem aqui. O preço abre hoje já com a barra, né, bem forte, mas só que não, com um pavio embaixo, né, já deixando uma cara de clímax. Toda vez que eu vejo esses pavios assim, numa situação que eu já quero entrar, eu dou uma observada para ver se eu acho isso aqui, ó.
esse padrãozinho aqui, ó, uma barra grande, né, que está afastada da média, que vem de um movimento esticado, que deixa uma barrinha interna positiva na sequência. Se deixar outra, melhor ainda, né? Então, eu vou comprar aqui pelo 2 minutos, nunca deixar stop straight, deixa o stop lá para baixo, tá? Entrei aqui nessa operação com um stop de uns 250, 260 pontos, tá? Não estava aqui no stop. E aí, à medida que ele fez essa estrutura aqui de micropivô, para sair do TTR, eu comprei outro contrato, fiz uma realização parciária para ser na média, aqui era 200 pontos, ó. Só que ele tocou meu preço e não me tirou. Aí eu saí 20 pontos abaixo, né? E foi muito bom isso para o gerenciamento do trade, porque senão, né, teria sido complicado aguentar tudo isso aqui. Só que olha só que legal, né? O outro contrato, eu fui levando ele até o preço de entrada original. E aí, na verdade, estava um pouquinho mais para baixo, né? Quando ele formou esse fundo aqui, eu trouxe para cá. Ele veio, cutucou o fundo e voltou. Falei, cara, eu ainda quero comprar, né? Eu olhei muito 2 minutos hoje, né? Eu ainda quero comprar. O que, que pode me fazer voltar para esse trade? Puta, um trade de rompimento e correção. Ele veio, ó. Ele veio aqui, né? Se teria comprado aqui a 35, ainda teria pego uma belíssima operação. Mas eu queria voltar logo, porque eu queria usar um stop mais tranquilo lá para baixo. Então, o que, que eu fiz? No momento que ele foi fazer tipo um pivôzinho aqui na média, né? Eu recoloquei minha posição, arriscando mais ou menos o que eu tinha ganho nessa parcial aqui. Falei, bom, se voltar, voltou, fico no zero e tal, mas eu vou tentar, né, levar essa operação um pouco mais adiante. E o mercado ele foi, né? Não foi naquela força absurda, mas ele andou bem depois que eu entrei. Depois fez uma retração aqui, testou meu preço, ficou negativo, aí andou de novo, aí voltou, aí andou de novo, aí voltou. E isso aqui, pessoal, era um ponto importante, ó. Era 100% dessa projeçãozinha aqui, né? E, se eu não me engano, 611 dessa aqui, ó. Vamos ver. Era isso aí. E além disso, a gente tinha retração de 618. Ah, não, já tinha passado, perdão. Isso aí era antes. O que a gente tinha aqui, que eu tinha visto também, era 50% dessa lateralidade anterior, que era no TTR lá no 60. Exatamente 50%. Esse ponto, muitas vezes, é um magneto. Me precipitei em sair aqui, pessoal? Não, porque aqui o financeiro já estava em R$ 100 para mim no dia. Isso já está sendo o suficiente. Eu não estou gostando de perder muito mais que isso e não estou conseguindo ganhar muito mais que isso. Então, eu acho que se eu conseguir isso aqui no dia que eu enxerguei as coisas direito, eu não vou forçar a minha sorte, porque o mercado estava muito bilateral. Por mais que ele fez a perna de alta, ele fez com muita pressão de baixo. Não é só você vendo isso aqui, você entende por que, que não foi, né, essa maravilha toda. Poderia ter voltado para a operação aqui, acima da 17, no fechamento da 18. Eu ainda pensei 10 vezes em fazer isso. Fiz, inclusive, pela conta demo. Olha só meu resultado da conta demo. Ironicamente, hoje, ele foi o dobro do meu resultado na conta real. Porque aqui eu fiz, né, o negócio by the book, né, que ainda na conta real eu fico ali trepidando de fazer no ganho, né, na perda aqui. Se pegar meu histórico de conta demo, conta real, é sempre igual, tá? Os erros, assim, o tipo de erro. Agora, no ganho, né, hoje eu falei, não, eu vou levar como seria para levar no máximo que eu acredito onde ele vai. Essa realização aqui, ela foi lá naquele espelhamento lá dos 60, ó, 120, 305, né, foi exatamente no ponto onde o mercado reagiu, ainda foi, ó, 310, ainda pegou um tique a mais. E aqui o que, que aconteceu, né? Eu retomei a posição aqui para ver o que aconteceria se eu tivesse ficado. Por 5 minutos eu fui feliz, depois, né, já não. E aqui eu aumentei, ó. Tanto eu vi esse trade quanto eu fiz ele na conta demo. E trouxe o stop das duas posições para cá. Depois eu fiz o parcial curtinho aqui, né, com essa primeira entrada, 200 pontos, para levar o outro lá em cima, né, no total de 600 e pouco, 600 pontos. Né, e foi isso. Então, vejam o seguinte, né, comportamento é tudo, né, principalmente na hora que você está ganhando. Agora aqui, eu me arrependo, pessoal, de ter saído hoje e não ter voltado? Não. Eu precisava de uma vitória hoje, pequena, porque amanhã eu não opero, e na quinta-feira eu não sei, eu vou ter que ver o gráfico aqui, nem sei se eu vou conseguir operar mesmo, porque eu vou precisar olhar um gráfico de parte da noite, não sei como vai ser, e eu queria muito sair vencedor hoje, né? Essa era a minha prioridade, com algum valor que cobrisse pelo menos, né, os dois stops aí, que eu poderia tomar depois um stop médio de 300 pontos. Cobriu? Não exatamente, 1,5, né? Mas foi. Depois que eu vi isso aqui, né? Claro, você fica meio mexido, mas era de se esperar, né? Tanto era de se esperar que eu fiz a entrada aqui também na demo lá, carreguei e ele foi onde eu acreditava que iria, tá? E aí entra a minha parte 2 da conta real, porque aqui eu fiquei refletindo sobre tudo isso e eu falei, cara, eu vou tentar fazer mais trade, se aparecer eu faço, né? Eu não vou caçar, mas se ele aparecer eu faço.
Pensei em comprar aqui a 72, estava no meio do TTR, né, uma barrinha bonita. Essa segunda barra aí já me deu bem mais vontade, só que ainda abaixo do topo anterior. Essa aqui rompeu, deixou uma barra negativa. Esse trade é muito bom para scalps, né? E sabendo disso, justamente eu deveria ter realizado, né? No momento onde ele bateu aqui um 2 para 1 dessa barra, né? Ele ficou aqui alguns pontos, deu 200, né? Deu 210, mas enfim, praticamente 2 para 1. Né? E aí as projeções erradas que eu já comentei aqui, foi um triângulo, você fica com alvos, né? Tinha o gap lá, ele passou um pouco também, enfim. É, dificultou, e aqui eu me embananei um pouquinho, eu acabei saindo da posição, eu voltei em cima e saí embaixo de novo, porque, né? Tinha deixado no sinalzinho do 2, mas começou a voltar, eu falei, eu não vou ficar pagando para ver isso aqui, vou preservar pelo menos o lucro que sobrou, e é isso. Então, depois o mercado fez uma retraçãozinha. Então, pessoal, acho que o negócio de hoje aqui, para mim, é assim, eu entendo que eu preciso acertar mais vezes, né, e ir acumulando acertos, e isso aqui é uma coisa que eu não deveria fazer, que é ficar tentando ver até onde vai, o mercado que ele já está mais lento, né, um horário que já é mais difícil, e que pode me devolver muita coisa, que para mim fez uma diferença bem grande esse resultado que me devolveu hoje, é um stop médio, que eu poderia tomar a mais, né, que eu não posso. Eu estou positivo no mês por pouca coisa, né? Se vocês observarem aqui, ó, mensal, ó, é isso aqui que eu estou de positivo no mês, né? É, poderia ter ficado uns 130, né, positivo, que também não é nada, né? São um dia de loss, né, já leva isso aí. Mas aqui é um loss, não é nem um dia de loss, é um loss, tá levando. A taxa de acerto já é melhor que a do mês passado, já tem mais acertos do que erros, né? Olhando aqui preliminarmente. Essa média de ganho aqui ela tá bem ruim, porque tem uns trades, ó. Tem um trade de R$ 1, então isso aqui era para ser zero, né, justamente para não contar aqui. E aí acho que já dava uma boa subida nesse número, mas estou conseguindo manter rentável, né, com um pouco mais de 50% de acerto. Na verdade, essa aqui ó, ia ficar 6, 5 e 2, né? Então, você 51, sei lá. Que é a ideia, né? Quer dizer, 55% de taxa de acerto com um payoff legal é bom, né? Mas o mais não. E aí, stops, ó, alguns stops pequenos, né, bem pequenininhos, em trades aí que muitas vezes já foram feitos depois que já tinha um certo resultado, e dois stops, né, com valores padrão, né, até agora, que é ok, né, num total de 3 operações. Mas eu entendo que eu preciso crescer um pouco com essa conta, né, para que eu fique mais à vontade de deixar o stop, ó, nesse momento aqui, pessoal, para entender, né, o meu raciocínio ali. A minha ideia era levar até o gap. Né? Depois do gap, para mim, já não tinha muita previsibilidade, porque também o range de abertura, né, que basicamente era barra 1, ele duplicava aqui no gap. Né? Tudo bem, eram só 850 pontos do dia e tal, mas eu acreditava que aqui ia ter muita reação. Então, dificilmente eu não deixaria minha ordem apregoada aqui, porque eu também não estava nem olhando o gráfico o tempo inteiro. Né? Então, eu estava procurando 200 pontos e eu precisaria arriscar pelo menos 200 e poucos pontos. Né? Então, para mim ali ficou uma relação risco-retorno ruim, né? E eu não imaginaria que ele iria fazer isso aqui, né? Olha como a mudança de comportamento aconteceu literalmente 2 barras depois de eu sair do trade. Né? Mas isso é paciência, né, pessoal? Não é azar, não é marcação. O mercado não fez porque sou eu. É porque eu não tive paciência. Se eu simplesmente deixasse a ordem lá para cima, se tivesse saído e fazer outra coisa, eu teria tido um trade belíssimo hoje. Então, às vezes, né, o olho do dono não engorda o boi. Né? Isso é muito verdade aqui no day trade em diversas situações. Tá? Vamos dar uma limpada aqui e falar um pouco então expectativas para amanhã, comentar o dólar brevemente ali, que também foi outro dia, acho que no dólar não foi tão legal, não olhei muito, confesso. Então aqui a gente tem essa linha aqui, né, que eu acho que é interessante a gente tentar colocar uma paralela dela aqui embaixo, só para ver o que acontece. Ó. A gente coloca por aqui assim, ela tem um canalzinho, né? Então, ficar de olho nessa estrutura aqui e pensar mais em compras, né, pessoal? Compra, 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 até que o mercado demonstre uma perna de baixa mais forte do que essa. Reparem que aqui ele deu uma pancada, uma retração profunda, lateral, 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 pancada, lateral, lateral, retração profunda de novo. Esse aqui já é um ciclo de canal, né? Um canal mais amplo. Então, pode ser que o preço já deu uma arrefecida e que vai ficar mais interessante comprar perto da linha de tendência, né, e vender perto da linha de canal, da linha de retorno. Tem que ver se isso realmente vai continuar assim ou se amanhã o preço vai abrir em gap de baixo, perdendo tudo isso aqui e aí esquece tudo.
né, e tenta operar de outra forma. Mas para reversão, né, a gente precisa de uma ignição aqui baixista, tá? Que a gente tem, ó, um pivô de baixo querendo armar, né, precisa ativar, precisa andar um pouco isso aqui para você começar a pensar em correção em tempos gráficos maiores. Beleza? Dólar hoje, pessoal, o movimento foi todo de manhã, né? A partir das 11 horas da manhã o dólar não fez mais nada. Aqui é muito complicado você fazer essa venda, né? Tá muito baixo na lateralidade aqui, né? Você tinha um extremo. Opa, deixa isso, deixa isso para lá. Você tinha um extremo dessa lateralidade mais ou menos aqui, né? Por média de toques. Tava muito perto, né? Então, e ele rompe e não deixa nenhuma entrada assim muito convincente, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Então, para mim, o dólar hoje, ou o cara vendeu a barra 1 aqui com muita coragem, né, ignorando um pouco o contexto e pensando na média de 20 lá dos 60, igual eu fiz lá no índice, ou ele não fez nada, né? Sendo bem objetivo, não vi nada para fazer aqui. Continua aquela queda bem zoada aqui o dólar, né? E difícil. Eu ignoraria um pouco isso aqui e iria lá para o índice, né? Se eu estivesse operando dólar, tá? Porque tá muito, muito feio. Esses últimos 3 dias aqui, ó, basicamente não tem movimento, ou tem um movimento e o resto do dia não acontece nada. Tá bom? É isso, valeu, grande abraço.